Que bom revê-lo novamente, para que juntos possamos hoje estudar mais um tema da série, Uma Voz de Esperança ou Conflito. Na verdade, no tema anterior nós vimos como Satanás obteve bom êxito ao exercer sobre a humanidade as suas poderosas armas. Vimos sobre a astúcia, sobre o engano, sobre a mentira e sobre a violência. E muitos se perguntam, será que realmente nós não temos mais possibilidades de vitória? Será que Deus entregou à humanidade a sua própria sorte? Perguntas como essa serão respondidas nesse tema. Por isso eu quero lhe convidar para juntos mais uma vez fazermos uma oração ao nosso Senhor para começarmos esse tema com o poder do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nesse momento nos colocamos mais uma vez à sua presença, para que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e assim nós possamos entender o verdadeiro plano do resgate, Pai. Sabemos que um alto preço foi pago, mas muitos de nós, iludidos na batalha que travamos em nossa vida, não prestamos atenção no que o céu teve que pagar para que nós pudéssemos ter a nossa chance de sermos resgatados. Por isso, nos abençoe nesse estudo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, você conhece a história de várias pessoas que já tiveram que passar por momentos difíceis na vida. Pessoas que talvez a fazer uma simples caminhada em um bosque ficaram perdidas e uma equipe de bombeiro ou polícia civil ou militar teve que ir atrás dela para poder, depois de muito tempo, em situações difíceis, conseguirem, enfim, resgatá-las. Também vivemos num mundo onde catástrofes naturais acontecem e muitos têm que ser resgatados de enchentes, até mesmo acidentes como fogo em casas, apartamentos, e os bombeiros têm que entrar em ação para tentar retirar essas pessoas com vidas. Dessas histórias você pode tirar muitas lições, mas hoje eu gostaria de te apresentar uma história em especial. E essa história é sobre uma menina que nasceu no ano de 1986. O nome dela era Jéssica. Jéssica nasceu em Midland, nos Estados Unidos, no estado do Texas. E Jéssica, quando ela tinha 1 ano e meio de idade, estava brincando no jardim da sua casa, quando de repente a sua mãe, ao entrar para a cozinha e um pequeno descuido, quando olhou novamente para a área de fora, ela não encontrou mais Jéssica. Foi procurá-la e de repente encontrou um poço abandonado que estava aberto. Esse poço ele tinha em torno de 6,5 centímetros de circunferência e Jéssica havia caído ali de cabeça para baixo. A história ficou intensa, a mídia dos Estados Unidos inteiro foi para acompanhar essa situação. E de repente, em um resgate dramático, se encontrava em uma situação tão difícil que não foram medidos esforços para que aquela pequena criança fosse resgatada. A história de Jéssica sensibilizou toda uma nação. Depois de 2 dias e meio, 58 horas, aquela equipe, com muito trabalho e muito esforço, conseguiu resgatar aquela pequena criança para a felicidade da sua família. Essa história terminou bem. Pois bem, amigos, a Bíblia também retrata uma história de resgate bem semelhante, talvez numa amplitude muito maior. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou para que ele pudesse viver perto dele eternamente. Mas infelizmente o ser humano ele foi aprisionado pelas armadilhas de Satanás. E naquele momento Deus o amava tanto que não poderia te abandonar à própria sorte. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos como Deus foi capaz de elaborar um plano grandioso para que eu e você pudéssemos ter a chance de sermos resgatados novamente. Gostaria que você entendesse que todo resgate ele cobra um preço. Quer seja o resgate da pequena Jéssica, quer seja o resgate de alguém que se perca em meio à mata, tem que uma equipe preparada, tem custos que envolvem essas operações, mas nada é comparado ao valor da vida humana. E o que poderíamos então falar sobre a salvação de todo um planeta? A Bíblia nos deixa claro. E nesse momento eu gostaria que você acompanhasse comigo o que está escrito no livro de Salmos 49, verso 7 e verso 8. E lá diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Você percebeu? Para o resgate do ser humano é algo tão valioso, é uma missão tão importante, que um ser humano não pode morrer pelo outro. E, aliás, nem mesmo os anjos
poderiam dar as suas próprias vidas em resgate do ser humano. Como então Deus poderia resgatar o mundo? Como então a humanidade poderia ser salva? Abra a Bíblia comigo mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que nesse momento eu gostaria de te convidar para você prestar um pouquinho mais de atenção nesse texto e entender como que esse projeto foi o maior projeto de todo o universo. Ao analisarmos esse texto e dedicando um pouquinho de atenção nele, nós vemos como o projeto de Deus para a nossa redenção foi grandioso. Ao lermos na Bíblia, porque vemos a maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior mandamento ao mundo, o maior alvo do seu amor. De tal maneira, a maior intensidade que deu, a maior dádiva, o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que todo, a maior abrangência, o que nele crê, a maior condição, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Você percebeu que Deus ele não fez um pequeno plano para a nossa salvação? Pelo contrário, ele dedicou o que havia de melhor em todo o universo. Quando nós falamos sobre o plano do nosso resgate, nós vemos agora o Filho de Deus descendo a esse mundo, deixando a sua glória e vivendo aqui com tremenda intensidade e propósito para que nós pudéssemos então ser resgatados. Por isso, quando nós lemos mais uma vez lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, nós vemos Jesus expressando o objetivo da sua vida e ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A missão e o propósito de Cristo era inigualável. Não bastava apenas ele vir a esse mundo e viver como ser humano, mas ainda um preço maior teria que ser pago. E nós nos perguntamos, que preço era esse? O que realmente valeria o preço do resgate de toda a humanidade? Será que seria ouro, diamante, joias preciosas? Caro amigo, infelizmente, nada disso poderia pagar pela minha e a sua libertação. O único preço necessário, cobrado e exigido para que nós pudéssemos ser salvos, Deus não hesitou em pagar, e esse preço era o próprio sangue do seu Filho. Por isso, na Bíblia, nós lemos mais uma vez, em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18 e 19, e lá diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você percebeu então o grande preço que foi exigido pela nossa libertação? Sim, nós não estamos mais entregues ao reino das trevas, mas nós precisamos aceitar o que Jesus fez por nós. A Bíblia descreve que Jesus ele não apenas viveu e morreu por mim e por você, mas ele foi capaz de ser rebaixado às mais vis circunstâncias. Ainda na Bíblia nós acompanhamos o texto de João 19, 17 e o verso 18, que diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, aonde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Caro amigo, às vezes eu me pergunto, até onde o pecado fez Jesus se rebaixar? Jesus ele desceu a esse mundo para pagar um preço porque ele lhe ama. Jesus ele desceu a esse mundo para ser humilhado porque ele tem um propósito, e esse propósito é te livrar das mãos de Satanás. Como você tem encarado tudo isso que ele fez por você? Como você tem vivido em resposta ao grande amor, ao grande preço que ele pagou na cruz por você? Por isso, nesses momentos finais, eu gostaria de olhar para você e dizer: apesar do preço ter sido enorme, apesar dele ter feito tudo por você, ainda assim, tem muitas pessoas que perdem essa oportunidade. Lucas descreve no capítulo 22, verso 3, o que aconteceu com um homem especial. Esse homem se chamava Judas. E Judas, apesar de ter vivido com Cristo durante todo o seu ministério,
dormia com Jesus, acordava com Jesus, durante 3 anos e meio viveu na presença de Cristo. Mas mesmo assim, Judas não foi capaz de entregar a Jesus o seu coração. Por isso a palavra de Deus nos diz lá em Lucas, capítulo 22, verso 3. Satanás entrou em Judas, que também foi chamado de Iscariote, que foi contado com os 12. Você percebeu? Apesar do plano ser perfeito, apesar de Deus ter pagado o preço, se você não entregar a Jesus o seu coração, não existe força em todo o universo que possa te resgatar. Por isso Deus ele tem um pedido especial para mim e para você. E esse pedido nós encontramos mais uma vez na palavra dele. Abra comigo a sua Bíblia e eu gostaria que esse texto ficasse gravado em seu coração. Provérbios capítulo 23, verso 26. E lá diz assim: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Jesus hoje pede a você para que você possa fazer algo mais. Não é apenas falar que crê em Cristo, não apenas ir em uma igreja e não apenas assistir todos os episódios dessa série, mas ao final você terá que tomar uma decisão. Você terá que entregar aquilo que é mais precioso para Deus. Não é ouro e nem prata, mas se trata do seu coração. No início nós falamos sobre o resgate da pequena Jéssica e realmente aquele foi um ato emocionante. Os Estados Unidos inteiro como nação pararam para ver o desfecho daquela história. Mas eu quero finalizar falando para você sobre um resgate ainda maior. Não apenas de uma pessoa, mas de um mundo inteiro. Por isso Jesus ele finaliza o convite dele falando para você: Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Por isso, nesse momento final, eu gostaria que você entendesse que tudo aquilo que o céu elaborou pode não ter efeito na sua vida se tão somente você não entregar o seu coração. Que tal nesse momento você destrancar essa porta e permitir com que Jesus entre na sua vida e realmente elabore e coloque de maneira efetiva o plano da salvação e do resgate? Eu sei, talvez você pense, eu não tenho força. Talvez você está sofrendo com as armas de Satanás, através da sutileza, do engano, da mentira, da violência. Mas amigos, nós também temos armas. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar a Deus para que esse plano se torne realidade em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos sobre o grandioso plano de resgate que o Senhor elaborou para o nosso mundo, mas de maneira especial para mim e para o meu amigo que está me assistindo nesse momento. Eu sei que a realidade da sua vida não é fácil. Eu sei que suas decisões são decisões difíceis para ser tomadas, mas eu sei que nesse momento o maior poder do universo está conosco, o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, propicie para que nesse momento possamos abrir a porta e permitir Jesus entrar em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos em nome do Seu Filho amado. Amém. Eu quero lhe agradecer a sua companhia e poder estar conosco em mais um tema. E eu queria que você não esquecesse que no grande conflito, escolher a verdade é escolher a vitória.